Muito bom, muito bom. Esses probleminhas eles acontecem mesmo, viu, gente? É normal. E é bom que a gente vai se preparando um pouquinho mais, né? Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Mais uma vez um prazer poder estar com vocês. Agradeço demais o convite da Priscila. Queria de verdade poder estar aí e com isso fazer com que a gente estabelecesse uma amizade um pouquinho mais acalorada, né? Falar em calor, aqui está bastante calor. Marília é uma cidade muito quente. Não sei se vocês conhecem Marília. E eu aprendi agora a conhecer Jaraguá do Sul. E estou mas com muita vontade de conhecer essa terra bonita que vocês têm por aí. Parabéns. Bom, a Priscila nos convidou para falar sobre a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, todo mundo sabe, é uma daqueles nossos fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela segue fundamentos que vão fazer com que a gente se norteie em perceber que aquilo que a gente tem como doutrinário estão bem conduzido, estão bem conduzidas e estabelecidas por essas fundamentações. A primeira delas, todo mundo sabe, que é a existência de Deus, Deus como o nosso criador, né? O pensamento primeiro, a causa de todas as coisas. Olha aí, olha a lei de causa e efeito já surgindo na própria condição do entendimento do que seja Deus. Deus é o pensamento primário, ele é a causa primária de tudo aquilo que nos envolve, de tudo aquilo que a gente pode assimilar. Que tudo isso aqui é criação divina. Tudo iniciou com o pensamento de Deus. É importante que a gente lembre disso. Um segundo fundamento é a imortalidade da alma. Faz muito, mas muito peso na nossa vida a gente ter essa convicção. A doutrina espírita direciona que todos nós tenhamos essa fundamentação muito, mas muito presente no nosso dia. As nossas perspectivas de vida passam a ser agora com a certeza de que somos imortais. Não vamos morrer e por isso os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz e pensa, tem muita consequência. Tudo bem? Por conta da imortalidade da alma ser uma certeza para nós, a condição da gente se comunicar, a comunicabilidade entre os espíritos é um dos fundamentos. Tanto é fundamento que a obra inteira do doutrina espírita foi nos proporcionada pela manifestação dos espíritos. Não é a obra de um homem, mas sim de uma pleiade de espíritos que veio a nos comunicar, nos trazer uma ideia nova para se entender Jesus, para se entender o mecanismo da criação divina. E isso é importante que a gente estabeleça como um critério que nos dê força e convicção nas nossas diretrizes. Portanto, Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação como princípio, dentro desse nosso processo de reencarnação, entendendo a nossa evolução como ser, como criatura divina, como ser presente, parte da criação divina, estamos todos num processo de evolução. Então, isso faz parte também dessa fundamentação que a doutrina espírita nos traz. E, em quinto, nos traz a lei de causa e efeito. A lei que nos mostra que tudo, quando acontece, nada mais é do que efeito de uma causa primária. Primeiro, houve uma causa que vai repercutir no efeito. É bacana a gente entender isso, porque a gente vê isso em todo lugar. A física mostra isso. E é tão físico isso que os espíritos nos colocaram esse fundamento como um argumento para a existência de Deus. Como é que a gente poderia, lá em 1857, convencer uma ciência que estava ali mas rica de respostas que tivessem peso, que pudesse ser diferente a dada pelos espíritos com relação a Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus, o seu pensamento é a causa e o efeito é toda essa criação divina. Olha que bacana, olha aí a lei de causa e efeito presente até na explicação do que seja Deus. E é nessa lei que a Priscila pediu para que a gente pudesse conversar e ver o dinamismo dela no nosso dia a dia. A lei de causa e efeito é muito comum a gente começar a perceber que quando a gente fala dela, a gente lembra sempre do lado negativo. Numa discussão lá em casa, é sempre bom a gente lembrar que a gente fala assim para aquele que está errando com a gente, ó, quem planta colhe, hein? Olha aí,
Está plantando, você vai colher depois. Não é assim que funciona? E é bacana porque a gente lembra da a lei de ação e reação quando a gente vê uma ideia imediata de um castigo, de uma punição. E a gente só leva para esse lado, esquecendo o fator positivo que essa lei realmente vem e nos demonstra ser o motivo da sua existência. Acreditem ou não, a lei de causa e efeito, sendo uma lei divina, ela contribui para o equilíbrio. Ela contribui para o estabelecimento ou reestabelecimento de um equilíbrio perdido. Olha só que interessante. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta a respeito de nós sermos felizes ou não. Por que a gente é infeliz? Uma resposta dos Espíritos diz claramente que somos infelizes porque nos desviamos da lei divina. Se desviamos da lei divina, é porque causamos. O desvio nada mais é do que um efeito. É importante que a gente se veja dentro desse processo como causador. A infelicidade é um efeito, portanto, causado por todos nós. Quando a gente entende que a felicidade é o que nos move, a felicidade é o que nos faz, né, vivermos e buscar, a gente tem que entender que aquilo que vai causar a felicidade nasce em nós. Porque a felicidade é nada mais do que um efeito. Pensar dessa forma é pensar de maneira prática. Pensar de maneira prática é trazer para tudo que a gente vive a lei de causa e efeito presente. Em tudo. E quando a gente fala tudo, a gente tem que entender a imensidão do que seja tudo. Então a gente vai começar a pensar a ideia de que a causa nasce lá no nosso pensamento. O pensamento é aquilo que vai realmente direcionar como efeito tudo aquilo que a gente vai viver. Olha que engraçado. Vai viver. No livro Pensamento e Vida, logo lá no prefácio, Emmanuel diz o seguinte, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha como é que ele segue o raciocínio. Através dos reflexos de nós mesmos. Ou seja, aquilo que a gente reflete de volta para o universo. Aquilo que a gente exterioriza de nós mesmos para o universo. O nosso pensamento. A nossa condição de se mostrar, inclusive, de se refletir para o mundo, é através do pensamento. Até que um dia essas relações acontecendo vão fazer com que a gente se veja um dia, daqui a um tempo, um bom tempo, conectado, completamente identificado com o infinito amor e a sabedoria infinita de Deus. Olha que bacana. É isso que Emmanuel diz, que dentro dessas nossas condições de refletirmos a nós mesmos, através das nossas relações, a gente vai criar mecanismos de depurar aquilo que realmente somos, através dos nossos pensamentos, através das nossas exteriorizações, depurando o nosso espírito até que um dia a gente se sintonize perfeitamente com aquilo que é a sabedoria infinita e o infinito amor de Deus, que nada mais é do que o pensamento e a vida de Deus. Todos nós estamos fadados a esse determinismo. Se existe um determinismo divino que nos invade, é esse. Todos nós seremos um dia plenamente conectados com o pensamento e com o amor de Deus. Isso é maravilhoso. E isso só vai acontecer no dia que a gente entender, nas nossas mãos está a base, a origem desse mecanismo depurador. O nosso espírito vem para esse processo contínuo de reencarnações, buscando depurar aquilo que em nós se vê ainda impregnado de sentimentos que estão muito distantes do verdadeiro amor, que é o sentimento mais puro, aquele que realmente a gente entende como infinito amor. Pensar dessa forma é pensar o seguinte: estamos aqui para nos depurar. E para nos depurar é fundamental que parta de nós as atitudes, as ações, os pensamentos que vão gerar tal depuração.
Não adianta pensar que isso vai acontecer de fora para dentro. A atitude nasce lá no pensamento. E é por isso que a gente vai conversar sobre o pensamento, sendo ele a origem, sendo a base de todos os efeitos que a gente vem sofrendo pela vida. Ou seja, o pensamento é a nossa verdadeira causa a viver efeitos que estão nos levando hoje a momentos de muita dificuldade. A humanidade sempre buscou entender esse mecanismo. E hoje a doutrina espírita traz a oportunidade da gente refletir a respeito e perceber que, sim, o pensamento é a base de tudo. É aqui que a gente vai conseguir perceber a importância que é estar lúcido no decorrer da nossa existência. Porque muita gente pensa, muita gente acha que pensa, acha que vive, mas a lucidez nesse processo ainda falta a todos nós. E é por isso que a gente se vê na situação que está. Olha só que bacana. Se a gente pensar no próprio livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo do livro, ele vai falar sobre o espelho da alma. Lembra que ele falou no prefácio que nós refletimos nós mesmos? Pois é, nós temos um espelho. E o espelho da alma é a mente, é o espírito. Olha o que ele fala. Ele fala que todas as percepções do mundo, quando batem aqui nesse espelho, ela vai ser, por conta da nossa condição, por conta do nosso momento, por conta de tudo aquilo que nos envolve intimamente, esse reflexo ele vai ser, de uma certa forma, emotivado. Conforme a nossa condição do momento, esse espelho que é a nossa mente, diante das perspectivas, das imagens que a gente recebe do mundo, a gente vai devolver, vai criar, em função daquilo que a gente recebe, pensamentos. E esses pensamentos, assim que batem nesse espelho, e conforme o estado dele naquele momento ele vai ser direcionado a receber uma certa emoção, uma certa polaridade, um padrão vibratório. Essa emotividade vai gerar algo que possa ser mensurado como pensamento. Vai ser criado a ideia. Esse pensamento vai fluir agora, substancioso, em ideias e emoções, a construir através das lembranças, de tudo aquilo que a gente tem como conhecimento, a compor um pensamento que vai ser direcionado para fora, vai ser exteriorizado. Às vezes nem se chega a ser verbalizado ou vira uma atitude mecânica, mas só o pensamento gerado já gera para o mundo, já gera para o universo uma resposta. E essa resposta tem polaridade. Ela pode ser negativa ou positiva. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Quando a gente em casa, numa discussão, e de uma certa maneira, na discussão, a gente recebe palavras duras, palavras ásperas, um xingamento, dependendo do teu estado de espírito naquele momento, se você estiver tranquilo, se você estiver sereno, aquele reflexo desse xingamento pode ser amenizado com um sentimento de brandura que você naquele momento vive e pode gerar um pensamento, uma imagem completamente positivada. As vibrações que você estabelece para refletir aquilo que você está recebendo naquele instante são positivas. E você transfere essas energias para o seu reflexo agora exteriorizado, aquilo que você devolve para o mundo. Olha que bacana isso, gente. Então quer dizer que eu recebo algo negativo e por conta daquilo que eu sinto naquele momento, positivando tal imagem, eu contribuo agora para reverter a polaridade daquela imagem negativa, devolvendo para o mundo algo que seja agora construtivo, positivo. Não é bacana isso? Isso é bacana demais. Só que a gente não faz. A gente faz exatamente o contrário. A gente tem como padrão, por incrível que pareça, o contrário. A gente, além de refletir aquilo que a gente recebe negativamente, a gente coloca mais pimenta
na comida ainda. A gente contribui com mais negativismo ainda. A gente vai entrando numa roda que gira em torno de fazer com que os nossos reflexos sejam cada vez mais negativados. É assim ou não é assim? Pense na nossa rotina diária. Quantos momentos a gente é capaz de direcionar a roda brecar em nós? Fazer com que aquilo que vem de maneira negativa, nos destruindo, se a gente deixar, a gente breque ali e seja incapaz de devolver para o universo. Contribuindo, olha só, contribuindo dessa forma para manter o equilíbrio divino na Terra. Afinal de contas, é um dos nossos deveres como espírito, contribuir para a manutenção da criação divina, ou seja, em equilíbrio. E a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente é incapaz de mudar, de inverter a polaridade dos pensamentos, das imagens, de tudo aquilo que bate no nosso espelho, contando com a gente para mudar isso, e a gente acaba reverberando mais intensamente na polaridade negativa. Olha só, e com isso a gente vai entendendo o mundo. A gente vai entendendo que tudo isso faz parte de um modelo que a gente vem copiando e vem fazendo com que isso seja cada vez maior, fazendo com que a gente ache muitas vezes que o mundo não tem jeito. Do jeito que está aí, imagina que a gente vai conseguir mudar isso. Jamais. E é isso que faz muitas vezes a gente se ver num estado de pessimismo, num estado de desequilíbrio, num estado que garante simplesmente a nossa infelicidade. Lembra da resposta do Livro dos Espíritos? A felicidade é se manter dentro daquilo que se direciona à lei divina. Tudo culpa nossa. Tudo manifestação, tudo causa dos. Tudo efeito das causas que a gente vem proporcionando. No simples modo de pensar. É aí que está a nossa responsabilidade. Entender a lei de causa e efeito. Nessa unidade única que somos nós, perceber a lei de causa e efeito sendo cada vez mais responsável pelas nossas dificuldades, faz com que a gente tenha cada vez mais atenção para com ela. Faz com que a gente perceba que a nossa naturalidade é simplesmente pensar positivamente. Pensar dentro de um padrão de equilíbrio. Pensar dentro de um processo que nos garanta uma condição de termos no nosso inconsciente a nossa consciência tranquila. Porque muitas vezes a gente age pensando que está fazendo bem, inclusive propagando o mal. A gente acha que fazendo uma calúnia que vai difamar alguém, a gente acha que está fazendo um bem, porque aquela verdade faz importância para o meu meio, para o meu grupo, para o meu grupinho de WhatsApp. Então é importante que eu fale mal do outro, que eu contribua negativamente com o outro. Mas a gente não percebe que nessa condição de achar que está ajudando, a gente está contribuindo cada vez mais para o nosso desequilíbrio. Nosso. É isso que a gente tem que entender. A gente está desequilibrando lá fora, mas já desequilibrado. E o compromisso com o dever da criação divina é contribuir para o equilíbrio. De lá, partindo daqui. Entender a lei de causa e efeito por esse lado muda muito na nossa vida. Muda muito. Faz com que a gente perceba que as coisas do dia a dia nos chamam a colocar em prática tal fundamento. A gente começa a perceber que o tempo inteiro a gente é chamado a entender que as nossas decisões vão surtir efeito. As nossas decisões são as causas nesse nosso processo de relação. Às vezes a gente decide não cumprimentar alguém. Olha só, eu decido não cumprimentar alguém. Para eu não cumprimentar alguém, demonstra de cara um desequilíbrio, uma polaridade negativa muito, mas muito evidente, que não vai contribuir em nada para que esse equilíbrio se estabeleça em mim, e muito menos naquele que recebe.
o meu não cumprimento. Dá para entender? Quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a trazer para a gente coisas simples, de diferentes, de mudanças no decorrer do dia a dia. Quando a gente fala, segundo esse capítulo do livro, que a nossa mente reflete a nós mesmos, faz com que a gente mande a nossa imagem, o nosso pensamento, exteriorize aquilo que de fato nós somos, a gente não pode esquecer que aquele que caminha comigo está mandando também. Que aquele que caminha comigo está refletindo ele também. Que o pensamento dele está reverberando em mim, e assim com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. E nessas condições da gente se refletir um para os outros, um nos outros, a gente acaba de verdade percebendo a importância que é o relacionamento. A gente começa a entender que me relacionando com alguém e percebendo os meus reflexos no outro, é me chamando a atenção de entender em mim a gravidade do problema. Entender em mim a necessidade de mudança de muitas vezes erros que eu só consigo enxergar no outro. E a gente não percebe que aquilo que eu enxergo no outro me reflete, me chama a atenção de modo negativo para poder fazer desperte em mim a necessidade de mudança íntima. A gente não consegue entender que isso talvez seja uma das melhores ferramentas que a família proporciona. A família nada mais é do que um jogo de espelhos, uns refletindo aos outros. Acima de tudo, mostrando de verdade aquilo que a gente é. Já pararam para pensar? Já pararam para pensar o quanto te irrita o comportamento de um irmão, o quanto te irrita o comportamento de um parente próximo, de uma mãe, de um pai, de um filho? Importante pensar dessa forma. Já parou para pensar que ali, de repente, você está tendo a oportunidade, uma misericórdia divina, em um espelho que está te mostrando exatamente aquilo que você é? E mais ainda, aquilo que precisa ser melhorado em você? Importante pensar, porque são esses reflexos que vão fazer com que a gente consiga atingir a depuração. É com isso que a gente vai perceber a possibilidade de ir melhorando aquelas coisas que muitas vezes a gente é incapaz de enxergar em nós. É preciso, através das relações, dos reflexos de nós mesmos, a possibilidade de compreender tais verdades. Uma vez eu vi um programa de internet, televisão, o rapaz falou desse jeito, só olhando para a câmera, com um ar assim de muita agressividade, né? Ele virou para a câmera e falou assim: o que eu vejo em você e me irrita, eu corrijo em mim. E é verdade. Olha que ensinamento. Isso mostra que você está consciente nesse mecanismo divino que te proporciona, através de correção de causas, a vivenciar efeitos agora mais positivos. Olha a lei de causa e efeito aí. Olha a lei de causa e efeito no nosso dia a dia. Olha a lei de causa e efeito nos chamando para a nossa construção íntima, nos chamando a perceber o nosso dever diante da criação divina, que é manter a criação divina em equilíbrio. É responsabilidade nossa. Acredite se quiser, os furacões que acontecem lá em casa. É da nossa responsabilidade fazer com que eles não aconteçam. E parte da nossa causa, do nosso pensamento, a criação de tais efeitos de melhora. É importante que a gente perceba isso e, mais ainda, importante que ela está na nossa mão. É uma decisão íntima, é uma decisão única, que todo momento a gente vem sendo estimulado a fazer, em todas as ações. Acredita, em todas as ações. Você tem o compromisso de decidir, através do seu pensamento, que tipo de polaridade, negativa ou positiva, você quer direcionar para o mundo. De forma consciente, nós temos essa condição por conta das circunstâncias que são em maioria no nosso dia a dia. É importante pensar nisso. De forma consciente, nós temos sim
a capacidade de melhorar e muito, talvez a maioria dos problemas que a gente cria. Ou seja, a melhoria dos efeitos que a gente cria por causa das nossas decisões não tão felizes. E isso no processo de criação de pensamento consciente, porque tem um mecanismo que a gente não pode esquecer por conta da fundamentação que a doutrina espírita nos direciona, que é a reencarnação, que é, quando a gente vem para cá nesse processo reencarnatório, muitas coisas estão presentes no nosso inconsciente e que vão influenciar e muito na construção do nosso pensamento. E mais ainda, vão contribuir muito mais na positividade ou na negatividade desse bendito pensamento. Isso tudo no nosso inconsciente, nos direcionando a viver, às vezes, por um padrão, erros repetidos, vidas cada vez mais imersas em processos de tristeza, porque a gente não sabe a origem dessa polaridade, a gente não sabe a origem daquilo que realmente está promovendo esse pensamento. Olha aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque até então, no exemplo anterior desse processo consciente, está na nossa mão, está fácil de contribuir. Ou seja, não é por conta de bobagem que a gente não vai fazer. Só basta ter vontade com relação a posicionamentos do pensamento criado de forma consciente. Ótimo. Estamos juntos. Então a gente já tem uma receita por uma parte dos problemas. Agora, e com relação àquilo que a gente tem como inconsciente? Que talvez seja o motivo da gente estar aqui. Criar mecanismos para depurar, de repente, uma negatividade dentro do nosso inconsciente que está gerando todo o conflito, toda essa enormidade de pensamentos negativos que a gente está direcionando para o mundo. E como é que a gente faria nessa situação? Olha aí como é que a gente já começa a ficar com um pouquinho mais de problema a ser resolvido. Porém, resolvível. Porque quando isso ocorre, é natural que a gente tenha em mente a condição de assimilar a leitura honesta da nossa vida e perceber que aquilo que a gente vem batendo de frente, com erros, com insistências, que vão trazendo cada vez mais negativismo para nós, é fruto, muitas vezes, de um desejo que a gente não consegue enxergar. Mas a gente começa a perceber que os erros vêm se repetindo. Às vezes a gente prefere errar naquilo que deu errado do que uma tentativa de acerto. Por quê? Porque é um pensamento contínuo que está nos levando àquele tipo de padrão de conduta. Dentro dessa perspectiva de padrão de conduta, a gente começa a perceber que essa ideia a gente precisa criar um processo de atenção cada vez mais intenso. A gente tem que começar a olhar para as nossas recorrentes atividades, pensamentos negativos e tentar enxergar que desejo, que intenção que está movendo tudo isso. Porque todos nós, por incrível que pareça, mesmo que a gente não consiga pensar na ideia de admitir, todos nós temos um desejo que é central. É ele que nos move. Muitas vezes a gente está fazendo o bem, pensando estar fazendo um bem, movido por esse desejo íntimo, que é nosso, que é central, que é completamente distante do bem maior. Às vezes a gente faz um bem danado, querendo mostrar que é bonzinho, que é bacana para quem está nos conhecendo, está nos vendo, mas que na realidade o desejo central é vaidade, é orgulho, é o egoísmo, é aquela vontade de demonstrar ser aquilo que não é. E isso se manifesta intimamente, porém nos conduz a um padrão de desequilíbrio. Estou lá fazendo o bem exteriormente por conta de um desejo que é completamente negativo, pelo ponto de vista do equilíbrio da lei divina, que me causa todos esses transtornos. Não me encontro fazendo bem,
Por quê? Porque o interesse, esse meu desejo central, ainda é rico de orgulho, ainda é rico de egoísmo. E é bom que a gente perceba isso. O próprio André Luiz nos mostra no livro Ação e Reação esse mecanismo de desejo central sendo utilizado pelos espíritos obsessores. Eles fazem uma leitura assim, muito rápida de nós, enxergando aquilo que a gente reflete, percebendo o nosso desejo central e simplesmente buzinando no nosso ouvidinho qualquer coisa que reverbere lá dentro a ânsia de buscar esse desejo central, eles vão nos conduzir. E a gente cai de gatinho. Se, dentro dessa nossa condição de se ver consciente nesse processo, percebendo que estamos agora analisando as nossas trajetórias, entendendo que temos que ter vigília na condição de construir um pensamento cada vez mais rico de positividade, de vibrações, de emotividade, cada vez mais voltadas para a leveza que o nosso espírito requer, a gente vai se condicionar a se ver brecando essa roda em que a gente se encontra, sabe-se lá há quanto tempo. É isso que a gente tem que entender. Ação e reação, causa e efeito, nasce no nosso pensamento. Controlar aquilo que a gente tem de forma consciente, a gente até pode pensar em colocar em prática a partir de agora. Mas a preocupação maior e aquela que realmente vai depurar o nosso espírito, contribuir cada vez mais para que ele se sinta melhor a cada dia, é exatamente isso. Passando a compreender e buscar notar aquilo que nos move. Por que você acorda cedo? Por quê? Não é para quê. Por que você acorda cedo? Você acorda cedo para buscar algo ou para motivar mudanças em você? Esse é o nosso porquê. É isso que a gente tem que começar a direcionar, pensando na ideia de direcionar cada vez mais melhores ações, prevenindo então reações que serão adversas. Dá para entender isso? Eu acho que a gente pode pensar numa ideia muito mais simples se a gente começar a se policiar. A se policiar, inclusive, com relação às respostas rápidas que a gente dá no decorrer dos nossos dias. Às vezes, por conta de pressa, por conta de falta de interesse mesmo, ou preocupações adversas, a gente nem ouve aquilo que é perguntado. E às vezes a falta de resposta pode gerar, sim, também um efeito negativo, desequilibrador para as nossas relações e, com isso, fazer com que aquilo que a gente está ali proposto a resolver fique cada vez mais distante. Causa e efeito. Olhando por esse prisma, nos mostra a possibilidade de entender ela na sua magnitude. A causa e efeito em nós acontecendo, você vai enxergar ela em toda a criação divina. E o que é mais importante, a causa e efeito acontecendo ao seu redor e você percebendo que é o responsável pelo seu efeito, gente, isso nos faz aquilo que Jesus nos disse. Somos co-criadores. A gente cria de verdade o mundo que a gente busca. Através disso, através das nossas possibilidades de atuar conscientemente na produção de pensamentos que vão fazer com que aquilo que ao nosso lado esteja seja cada vez mais positivado, seja cada vez mais equilibrado, estabelecendo então relações cada vez mais harmoniosas, relações cada vez mais dentro do propósito divino, dentro do propósito do Evangelho. Jesus não pediu para a gente se reconciliar com o inimigo? É trazer de volta para o eixo do equilíbrio da lei divina tal bendita relação. O mesmo Jesus não pediu para que a gente se amasse. Amai-vos uns aos outros. Não é uma determinação muito clara de manutenção desse eixo? Lembrando que é só amando que a gente vai conseguir ser feliz. Porque a manutenção da
nossa condição de estar nessa lei divina, nesse eixo do amor, é que garante a felicidade. Essa é a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que muitas vezes a gente só vê de forma negativa. Fiz isso, vou ter que fazer aquilo, vou passar por aquilo, vou ser punido de bobagem. Levar a vida de forma pejorativa para esse lado cada vez mais distante da realidade, porque Deus não pune ninguém, não castiga ninguém. É tirar da gente de verdade a responsabilidade por conta das causas que a gente está promovendo para o universo. A gente tem que se responsabilizar pelos seus efeitos, entender que somos causadores, mas que somos, sim, co-criadores em condição de agora contribuir para que essa lei cada vez mais gire de forma positiva. E é isso que vai mudar o mundo. É isso que vai criar o mundo que a gente tanto está buscando. Dentro dessas manifestações de mudança íntima, puxa vida, o seu jardim resolvendo, o meu jardim resolvendo, o do vizinho resolvendo, que mundo que a gente vai poder daqui para frente esperar? Só de melhora. E é isso que a gente tem que ter em mente criar, em mente trazer para essa reflexão, não esquecendo que tudo isso com certeza vai acontecer. Você querendo admitir ou não. Isso é um fato, porque é isso que vai transformar o mundo. Não vai ter estalar de dedo, não vai ter manifestação do alto, nada disso. É exatamente um coração de cada vez, promovendo essas mudanças íntimas, reverberando aqui, ó, um do lado do outro, contribuindo dessa forma para que a gente viva com certeza e com muita facilidade de esperar e enxergar um dia melhor. Uma natureza cada vez mais equilibrada vai gerar, com certeza, efeitos. Olha só, quanta alegria em poder viver. É natural, simples, porque é a lei de Deus. Nada mais, nada menos do que uma relação de equilíbrio, que vai fazer com certeza que a gente se sinta feliz. Deu para entender isso? Era essa ideia que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente pudesse trazer de uma forma compreensível e nas nossas mãos essa lei gigantesca que abraça todo o universo. Toda a criação divina está aí, manifestando a todo instante essa lei de causa e efeito. E se a gente olhar para essa imensidão, às vezes a gente se distancia dela. Mas quando a gente traz esse olhar líquido e percebe que ela atua no nosso dia a dia e principalmente no nosso pensamento, criando de verdade aquilo que a gente vai querer viver, poxa vida, vamos ser então mais cúmplice de Jesus e trabalhar nessa cocriação desse mundo melhor, de forma ativa, de forma a trazer para nós a responsabilidade, trazer para nós a consciência de que a manutenção dessa atitude depende da gente. Para recursos, a gente tem a doutrina espírita, a gente tem o Evangelho, a gente tem Jesus como modelo e guia, nos direcionando aquilo que realmente é nada mais, nada menos do que o grande facilitador para tudo isso acontecer. Jesus veio só para demonstrar que é possível, porque ele viveu dentro desse bendito equilíbrio, causando efeitos enobrecedores. Trouxe como efeito, por onde passou, só amor. Se ele fez e a gente é capaz, por que não? Não é verdade? Chegaremos lá com essa convicção de que a criação que em nós habita vai repercutir em efeitos cada vez mais positivos, cada vez mais engrandecedores, que vão contribuir para a elevação, para o progresso da criação divina. E é isso que nos faz deuses, como disse Jesus. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído. Eu acho que o tempo se encerrou e eu estou muito feliz de ter podido, mais uma vez, ter estado aqui com vocês, mesmo dessa forma, que para mim é novidade. Falar sozinho aqui é difícil, mas eu fico esperançoso para que um dia a gente se encontre presencialmente. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e na oração que vocês vão fazer, pensem na gente aqui, da mesma forma que a gente vai estar pensando em vocês. Tá joia? Boa noite, gente. Até mais.